Você já utilizou inteligência artificial para desenvolver os seus projetos eletrônicos? Se você, assim como eu, trabalha nessa área de eletrônica, você já sabe, você já tentou usar alguma ferramenta de inteligência artificial e percebeu que nem sempre essas ferramentas conseguem nos ajudar com tanta destreza, já que a seleção de componentes eletrônicos, ela não é só uma análise crua sobre a eletrônica, mas também sobre o contexto. Se a gente consegue de fato comprar esse componente eletrônico, se esse componente eletrônico está ficando obsoleto ou não no mercado, se os componentes eletrônicos que eu tenho no meu circuito, eles vão se adaptar bem a essa eletrônica que eu estou colocando, preço de componente eletrônico, e muitas vezes um componente eletrônico específico pode se comunicar bem com 2 ou 3 componentes que estão no seu circuito, mas às vezes ele não vai se comunicar bem com outro componente eletrônico que vai acabar fazendo com que o seu circuito não tenha aí o resultado esperado. Então, se você nunca tinha utilizado inteligência artificial nos seus circuitos antes, hoje eu não vou só te mostrar a ferramenta, como eu também vou me desafiar em um desafio de hardware. Eu quero desenvolver um projeto com vocês aqui e eu vou cronometrar quanto tempo eu levo para ter o resultado da placa de circuito impresso finalizada desse projeto. Assim você vai conseguir fazer um comparativo com os projetos que você desenvolve por aí, eu também vou conseguir fazer uma análise com os projetos que eu desenvolvo por aqui e vamos ver se essa ferramenta de inteligência artificial que tem como foco o desenvolvimento de esquemáticos eletrônicos realmente é uma ferramenta eficiente ou se vai dar na mesma do que fazer uma pesquisa e construir um esquemático do zero. Então, olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Eu sou a Júlia, eu trabalho com desenvolvimento de hardware já há 5 anos, eu sou formada em engenharia de computação e nesse canal aqui eu desenvolvo vários projetos em conjunto com vocês e sempre estou compartilhando algumas dicas de desenvolvimento de hardware também. Eu tenho experiência no desenvolvimento de projetos eletrônicos, na fabricação de projetos eletrônicos e montagem de projetos eletrônicos aqui no Brasil. Inclusive, eu até tenho uma loja onde eu comercializo projetos de hardware que eu mesma desenvolvi aqui junto com vocês. E a ferramenta de inteligência artificial focada em desenvolvimento de esquemáticos eletrônicos que a gente vai utilizar hoje se chama Celos. A Celos promete ser a nova era do design eletrônico. Uma ferramenta 100% gratuita, que inclusive o link já está aqui na descrição desse vídeo, que você pode utilizar para te auxiliar no desenvolvimento de esquemáticos eletrônicos e projetos de placas de circuito impresso. Quem é seguidor aqui do canal já sabe que eu estou testando essa ferramenta já faz um tempo, já tem um vídeo completo de como utilizar essa ferramenta postado aqui no canal, e o vídeo de hoje é focado no desafio de hardware. Eu quero desenvolver um projeto inteirinho utilizando a Celos e quero chegar do momento da concepção da ideia, das referências, até a placa de circuito impresso finalizada. Acho que assim a gente vai conseguir ter uma noção real do quanto que a Celos nos auxilia no processo de desenvolvimento de um projeto eletrônico. O nosso vídeo de hoje ele é patrocinado pela Celos e a Celos é uma ferramenta que tem revolucionado a forma com que os engenheiros interagem com a construção de seus esquemáticos. Com essa ferramenta você consegue selecionar os cubos que envolvem o seu projeto eletrônico e a própria ferramenta vai sugerir esquemáticos que combinem com a solução que você procura. Você pode montar esses cubos selecionando e arrastando eles para o seu Canva ou de forma textual, utilizando a inteligência artificial da Celos para fazer isso. Com os cubos montados você consegue resolver esses cubos e observar todas as propostas de soluções de esquemáticos de cada uma das partes do seu circuito eletrônico. No final, você vai conseguir ter a boom list completa do seu projeto eletrônico, uma documentação profissional que inclusive você consegue enviar para o seu cliente para ele aprovar a proposta de desenvolvimento. E por final, você ainda consegue gerar o que eu acredito que é a cereja do bolo dessa ferramenta, os arquivos de desenvolvimento do seu hardware no software de desenvolvimento que você prefere usar. Assim você consegue fazer toda a ligação eletrônica, exportar os arquivos de fabricação e desenvolver um projeto de hardware consistente com a ajuda da Celos. Então hoje, bora botar essa ferramenta em prova. Essa daqui é a plataforma da Celos já aberta e quando você logar você vai ver uma tela muito parecida aqui com a minha. Se você quiser um vídeo passo a passo de como desenvolver um projeto do zero usando a inteligência artificial da Celos, já tem um vídeo aqui no canal com passo a passo te mostrando como iniciar um projeto do zero, como utilizar todos os recursos de inteligência artificial que eles disponibilizam aqui e como extrair também os arquivos para o desenvolvimento do seu projeto. Hoje eu vou explorar essa área aqui junto com
com vocês, que são os projetos compartilhados, que para mim é uma aba com muita informação de desenvolvimento de hardware. No vídeo de hoje a gente não vai estar só desenvolvendo um projeto genérico utilizando a Celos, mas sim desenvolvendo um projeto que tenha um tema, que tenha um propósito, para que eu consiga te mostrar como que eu consigo encaixar os projetos compartilhados em um projeto real de desenvolvimento. Então eu estava pensando o que a gente podia desenvolver aqui que seria muito interessante, e recentemente eu resgatei uma das referências de projetos que eu já tinha salvo, que eu gostaria de desenvolver, que é esse tipo de projetinho aqui, como se fosse uma mini estação meteorológica, onde a gente consegue ter uma tela com várias informações. Olha só que legal, tem diferentes modelos com diferentes displays. Então eu sei que esse tipo de projeto ele é simples de certa forma, porque a gente tem um microcontrolador e um display, e a gente consegue jogar para a tela qualquer tipo de informação que a gente consiga captar. Então, sendo um microcontrolador ainda com acesso Wi-Fi, como por exemplo o microcontrolador da família ESP, a gente consegue todo tipo de informação. Inclusive já tem até vários firmwares já desenvolvidos e com referência na internet que a gente consegue pegar com várias informações que ele busca de bancos de dados livres, que tem informações reais de tempo, horário, informações de previsão. Eu sei que tem até alguns projetos que fazem demonstração de informações da Bolsa de Valores, por exemplo. Então eu vou desenvolver um hardware genérico com um microcontrolador ESP e um display, e depois a parte do firmware a gente consegue encaixar em diferentes projetos. Mas eu vou fazer esse projeto utilizando a Celos porque eu não quero fazer um projeto utilizando uma dev board. Eu vou fazer realmente um hardware embarcado, onde a gente vai ter uma PCB, o display e o microcontrolador atrás, como um produto só, que vai ser fabricado de uma vez só. Então a gente não tem as dev boards na jogada, a gente vai ter um hardware muito mais profissional, porque tudo vai ficar embarcado na mesma PCB. Bom, para isso eu já parti do princípio aonde eu sei que eu quero utilizar um projeto microcontrolado, que eu sei que eu quero fazer um hardware embarcado utilizando o ESP. Então eu vou procurar aqui por ESP32, vamos ver o que a gente tem disponível aqui em projetos relacionados com ESP32. E olha só que legal, a gente já vê alguns projetos até que já tem a aplicação específica. A gente tem logo aqui no início, ó, um projeto muito interessante, que é um ESP32 mínima eletrônica viável, né? O Minimum Viable Board. Esse tipo de projeto aqui é muito interessante porque eu sei que aqui eu vou encontrar quais são os elementos básicos para conseguir embarcar o ESP32 em um projeto. Então eu vou partir desse projeto aqui, desse projeto compartilhado que é da Expressif, inclusive, que vai me dar informações interessantes aí para esse desenvolvimento. Então eu vou fazer uma cópia desse projeto. Com a cópia feita, eu vou ter todos os cubos que compõem esse projeto básico para utilizar o ESP32 em um projeto. Aqui nós temos um LED de indicação, nós temos um conversor DC-DC, muito provavelmente por conta de que a alimentação vai vir de fora, né? Então nós temos aqui um USB connector também. Nós temos também aqui um push button que provavelmente ele está conectado a alguma porta de reset do microcontrolador para a gente conseguir fazer um refresh ali no código. E na minha opinião, o que falta aqui para esse projeto é realmente um display, porque o projeto que a gente quer desenvolver, ele realmente vai ter exatamente esses elementos: o microcontrolador, a entrada de energia, o conversor, um push button é interessante também para a gente conseguir reiniciar o sistema, e o LED para indicar se está tudo ok, se está tudo funcionando, se está tudo ligado. Então me parece um bom início de projeto. Eu vou utilizar o Design Assistant, que ele fica aqui na lateral da plataforma da Celos, e eu gosto de utilizar o Design Assistant ao invés de ficar procurando pelos blocos aqui. Eu acho que é muito mais fácil quando a gente vem e descreve para a IA o que a gente precisa, e ela inclusive já constrói a ligação eletrônica que a gente precisa com o novo bloco. Então eu vou pedir aqui, vou pedir em português mesmo, eu já tenho feito alguns testes e ela entende bem português, então eu vou pedir para ela adicionar um bloco de display aqui junto com o meu microcontrolador wireless. Aqui ela já adicionou então para mim, com o supply já indicado, o display LED, mas eu sei que existem alguns outros modelos de display, então eu vou vir aqui nos blocos procurar por display, e eu já encontrei aqui que eu posso ter um display de segmentos, eu posso ter um Liquid Crystal Display e um LED Display. Eu acho que talvez, para o que a gente está pensando aqui em desenvolver, o display de cristal líquido vai ser mais interessante do que o display LED. Então eu vou fazer uma troca aqui. Vou tirar o meu display LED e vou pedir para ela fazer as conexões com o
Liquid Crystal Display. Agora eu fiquei curiosa quais sugestões que teriam aqui se a gente deixasse o display LED, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os dois e depois que eu gerar aqui as opções de esquemático eu posso fazer uma escolha de qual display eu vou querer manter. Então eu vou criar aqui uma conexão entre o meu display e o meu microcontrolador também. Eu tô colocando a comunicação I2C porque para a maior parte dos displays essa seria a comunicação mais fácil, né? E muitos deles já vêm com um chipzinho já embarcado no próprio display com a comunicação I2C disponível. Se a gente encontrar um com esse modelo, vai ser perfeito. Então eu já vou deixar a comunicação I2C prevista aqui e eu acredito que a gente também precise de supplies aqui, né? Seria interessante a gente ter alimentação. Pronto, fiz a ligação de supply também. Agora eu vou resolver os blocos. Prontinho, ela me deu aqui os blocos resolvidos. Então, quando a gente faz essa resolução de blocos, a gente consegue ver quais foram os componentes eletrônicos sugeridos para inserção em cada um desses blocos, e dentro de cada um desses blocos também vai ter o esquemático de sugestão. A gente precisa passar por cada um dos blocos para ver quais foram os componentes e quais foram os esquemáticos sugeridos, porque você, como o projetista de hardware, você ainda tem total liberdade e domínio para fazer a seleção de qual que é a melhor opção no seu julgamento. Então é muito importante você vir e visitar cada um desses blocos e fazer uma avaliação, uma pesquisa para entender se esses componentes estão ok para você passar para as próximas fases. É claro que você poderia também confiar 100% aqui no que a IA gerou para você e só seguir para as próximas etapas, mas eu particularmente gosto de fazer uma seleção e até ver quais foram as sugestões que a IA trouxe, tanto com o objetivo de estudar, entender e conhecer soluções que às vezes eu nem imaginava que existiriam para solucionar determinado problema, quanto para fazer uma avaliação mais minuciosa dos componentes eletrônicos selecionados pela IA para o meu projeto. Então eu vou clicar aqui no bloco principal, que é o do microcontrolador, e vou vir aqui em See More Cubo Options. Aqui eu vou ter as sugestões que a IA da Celos encontrou para resolver esse cubo. Aqui do lado também, ó, essa visualização aqui, provavelmente quem assistiu o vídeo anterior de tutorial completo já viu que já teve uma modificação. Na verdade, a Celos traz modificações a cada 2 semanas para a plataforma. Algumas delas são visíveis para o usuário, como essa aqui, que a gente está vendo, né? A gente tem uma visualização muito mais fluida agora de ir pesquisando e ir conhecendo cada um dos blocos. Mas algumas atualizações, elas não são visíveis, são apenas correções de erros. Então, se você está usando a plataforma, sentiu alguma coisa, quer trazer um feedback, entre em contato com eles, eles estão sempre ouvindo o público, inclusive eu já mandei sugestões para eles de alguns errinhos que eu tive aqui no desenvolvimento de alguns projetos. Eles são sempre muito solícitos e estão sempre captando novas informações para conseguir melhorar a plataforma. Então, se daqui a 2 semanas você entrar e não tiver exatamente essa mesma tela, é porque eles já realizaram algum tipo de modificação para melhorar a experiência do usuário. Aqui eu consigo fazer então um preview do que foi selecionado para o meu projeto. Muitas vezes, só de observar esse esquemático aqui, você consegue conhecer qual foi a eletrônica sugerida e já consegue entender se é exatamente isso que você precisa ou não. Mas eu gosto de ser um pouquinho mais criteriosa, sempre entrar dentro da solução, observar aqui os componentes usados. Gosto muito também de fazer essa observação de como que vai ficar na placa. Aqui a gente consegue ter uma boa noção dos encapsulamentos sugeridos também. Para a parte de microcontroladores, eu sei que eles sempre já deixam todos os resistores, capacitores, indutores que talvez sejam necessários ali para o seu chip funcionar. Então isso é uma mão na roda, porque quem já desenvolveu um projeto embarcado sabe que se a gente esquece às vezes algum desses capacitores que ficam em volta da placa ou dimensiona errado algum desses componentes, o nosso projeto não vai funcionar, às vezes por um detalhe muito pequeno. Eles também sempre já deixam disponíveis aqui a parte de gravação, mas a gente pode conectar depois também ao nosso USB. Eu consigo analisar todos os componentes, né, a boom list aqui desse cubo. Como o microcontrolador principal foi escolhido o ESP32S2 Mini, particularmente é um chip que eu gosto, já usei em outras devboards, então vou manter com ele, gostei da solução proposta. Então, quando a gente encontra uma solução que a gente se identifica, a gente precisa vir aqui e dar um lock, né? Dar um lock na sugestão, porque agora essa sugestão aqui, mesmo que eu realize outras modificações nesse projeto, ela vai se manter como essa
é a solução que eu quero para esse bloco. Então é muito importante você dar bloco nos cubos que você seleciona como a eletrônica que você quer seguir para frente. Vou fazer a mesma coisa para os outros componentes eletrônicos agora, para os outros blocos aqui. Eu estava na dúvida sobre o display, se eu iria utilizar um LED display ou um display de cristal líquido. Eu acabei dando uma pesquisada aqui nas soluções recomendadas pela Celos. Isso me ajudou bastante a entender também os modelos de display que eu poderia usar no projeto. E eu percebi o seguinte, eu acho que se eu for utilizar um display de cristal líquido, eu vou precisar de algum chip para fazer a interface de comunicação entre o microcontrolador, o ESP, e o meu display, porque essa comunicação nem sempre ela vai ser natural entre o display e o ESP. Então, pesquisei mais a fundo sobre essa opção aqui de display LED e é um display bem bacana, bem legal. Eu acho que ele vai ficar ótimo no projeto. Inclusive, eu vou abrir ele aqui pra gente ver como que ele fica na placa, ó. Então, a gente tem aqui uma visualização de como que ele ficaria aqui na PCB, né? Claro que é apenas um preview aqui ainda, né? Mais ou menos do tamanho. Então eu sei que ele é um display compridinho assim, que ele tem ligações simples. Os projetos que a Celos disponibiliza aqui, eles já vêm todos com o conector, então eu não preciso me preocupar de que eu não vou conseguir encontrar exatamente o pad pro conector desse determinado display. Esse conector ele já tá aqui, já tá previsto no projeto. Então eu vou dar um lock no display, era o último elemento que eu precisava, porque agora voltando aqui, eu vou deletar o display de cristal líquido. Então consegui fazer a seleção e a escolha de que vai ser feito com um display LED, e já escolhi também o modelo desse display aqui no meu projeto. Só vou adicionar, claro, o ponto de alimentação que foi perdido aqui. Bom, agora que eu já selecionei e fechei o cadeado para todos os meus cubos, eu vou partir para a resolução. E agora ele vai montar exatamente o meu projeto com os componentes eletrônicos e os esquemáticos que eu selecionei em cada cubo. Posso partir para a próxima etapa, que agora é gerar a boom list desse projeto. Então ele vai fazer a lista de todos os componentes usados aqui, com o preço de tudo, com os fabricantes, com a quantidade de componentes que eu preciso. Então aqui eu tenho a lista completa, que se eu precisar mandar fabricar esse hardware em algum lugar, em alguma fábrica, eu posso mandar exatamente essa lista e eles vão conseguir identificar os componentes eletrônicos e montar o meu hardware exatamente como o projetado. A parte final, aqui dentro da plataforma da Celos, é baixar o PDF de projeto. Se eu quiser, por exemplo, se eu estiver tentando validar esse projeto com o cliente, antes de começar, de fato, a desenvolver a board, eu posso mandar essa documentação, uma documentação muito profissional, com todos os detalhes do que a gente fez aqui na plataforma. Olha só como que ela fica. Claro que ele saiu aqui como título sendo ESP32 Minimal Viable Board Copy, porque foi o título que eu coloquei lá no projeto. Você pode mudar esse título já com os detalhes do projeto que você está desenvolvendo. Aqui saiu uma descrição do projeto, que eu também já mostrei no vídeo anterior como fazer a modificação. Ele gera essa descrição bem elaborada, com todos os detalhes que quem precisa avaliar ou dizer que sim ou que não, se esse projeto vai para frente ou não, pode conseguir entender a descrição do projeto, ou até serve como uma belíssima documentação para você ter registrado depois ao finalizar. Aqui a gente vai ter a visualização dos cubos e a visualização de cada um dos esquemáticos. Ao final, a gente tem a boom list com todos os componentes eletrônicos que serão utilizados nesse projeto. Você pode também fazer o download da boom list já utilizando um Excel para você registrar, enviar para o seu fabricante. E aqui você pode fazer o download do projeto de PCB para você continuar o seu desenvolvimento. Dessa vez eu vou utilizar o KiCad, no vídeo anterior eu utilizei o Altium Designer, mas eu acho que a maioria de vocês utiliza o KiCad nos desenvolvimentos, que também é uma plataforma gratuita, assim como a Celos. Tudo isso que eu mostrei para vocês é 100% gratuito, você pode entrar, se registrar e utilizar. Então a gente vai continuar o nosso desenvolvimento agora utilizando o KiCad, e eu vou finalizar por completo esse projeto. Com o projeto agora aberto no KiCad, eu consigo ter acesso a todos os esquemáticos gerados, inclusive esse esquemático aqui, ele é seu. Quando você exporta ele, você consegue modificar, adicionar outros componentes, trocar componentes se necessário. Você tem total liberdade para mexer nesse esquemático como você quiser, porque esse projeto é o seu projeto de hardware que você está desenvolvendo. Então aqui você só teve um avanço, né, uma mão na roda aí para conseguir construir todos esses esquemáticos de todos os pontos e elementos
elementos aí do seu circuito. Inclusive, se você quiser, você pode agrupar ele aqui de maneira diferente. A Celos normalmente já traz cada um dos cubos aqui separados no esquemático, mas se você preferir, você pode modificar esses arquivos como você quiser. E aqui nós temos todos os elementos, então, que compõem o nosso circuito eletrônico. Vamos dar uma olhadinha em como ficou a nossa board até agora. E é assim que tá a nossa board nesse momento. Então aqui eu tenho o meu display na parte central, tem o ESP32 aqui, tem as partes de conexão USB. Então tá tudo aqui. Nesse momento dá para ver que não temos ligações eletrônicas entre os componentes eletrônicos. Isso é uma atividade que a gente vai precisar fazer, mas nós já temos os componentes eletrônicos posicionados já de uma maneira extremamente estratégica. Essa montagem dos componentes eletrônicos na board é feita por um engenheiro da Celos. Então, inclusive, você já vai receber aqui no seu projeto de hardware uma sugestão da onde posicionar cada componente eletrônico em relação aos componentes principais, já pensando na funcionalidade desses componentes. Vou visualizar aqui um 3D da minha placa, a gente ver como que ela tá aqui nesse momento. E agora a gente vai fazer algumas modificações. Eu vou, de fato, fazer o trabalho que normalmente eu faço por aqui de organizar, posicionar os componentes eletrônicos, fazer a trilha dos componentes entre si e resolver por completo agora o desenvolvimento desse hardware. Vamos ver como que vai ficar. E aqui finalizamos o projeto eletrônico da nossa placa. Vamos visualizar o 3D e ela está assim. Eu acabei mantendo um design bem simples. Eu acho que se a gente for pegar pelos meus projetos, né, convencionalmente eu faço projetos bem mais elaborados esteticamente, né, com uma eletrônica mais criativa e com um board shape um pouco mais criativo também. Mas esse projeto, meu foco era realmente ver em quanto tempo mais ou menos eu conseguiria desenvolver um hardware funcional com a proposta do que a gente tinha aqui. E eu fui medindo mais ou menos o tempo que a gente tinha de desenvolvimento. Eu demorei cerca de 15 a 20 minutos para fazer toda a seleção dos componentes eletrônicos, para avaliar os esquemáticos, para gerar um arquivo que eu conseguisse mandar, por exemplo, para quem vai fazer uma avaliação ou para um cliente aprovar esse projeto. Então toda aquela parte da plataforma da Celos eu demorei em torno de uns 15 a 20 minutos mais ou menos, eu acho que deu uns 17 minutos. E nessa parte de desenvolvimento da board, então posicionamento dos componentes eletrônicos, trilha, plano de terra, eu acho que ainda faltaria uma segunda etapa de avaliação, onde normalmente eu gosto de fazer não exatamente em seguida ou no mesmo momento que eu tô trabalhando na board, eu gosto de dar um leve tempinho para dar um refresh mental e depois vir fazendo uma avaliação de erros, né, de possíveis erros aqui. Eu demorei toda essa parte aí de desenvolvimento sem a parte de avaliação de erros, mais ou menos uns 20, 25 minutos. Então, vamos dizer assim, jogando alto, em uns 40 minutos a gente tem um projeto de hardware completo. Eu acredito que eu não consideraria já esse hardware pronto para fabricação, porque realmente a parte de avaliação, de tentar encontrar algum possível erro é uma parte que eu gosto de me dedicar bastante, então eu demoraria pelo menos mais uns 30 minutos aí avaliando todas essas questões, fazendo a revisão de cada esquemático e de cada posicionamento de componente eletrônico aqui, mas eu acho um tempo muito bom, porque a gente cortou muito da parte de seleção de componentes eletrônicos, da produção da boom list, da construção do zero dos esquemáticos. A gente está usando componentes até bem elaborados, então esse display tem muitos componentes, o microcontrolador específico também tem muitos componentes eletrônicos. Então realmente, na minha avaliação, eu acho que melhora muito usar os recursos da inteligência artificial da Celos para auxiliar no desenvolvimento dos projetos. Lembrando que eu vou deixar para vocês também o projeto aqui compartilhado, então quando eu faço o desenvolvimento de um projeto aqui na Celos, eu consigo fazer o compartilhamento do design Canva, então vocês não vão conseguir pegar exatamente os componentes que eu dei lock. Quando vocês visualizarem os projetos, vocês vão conseguir ver os componentes, mas quando vocês fizerem uma cópia, os componentes não vão vir exatamente com o lock que eu dei aqui, mas vocês podem pegar no projeto de referência que vocês vão ter aí e ir pegando exatamente os mesmos componentes, se fizer sentido aí para um projeto de desenvolvimento que você estiver fazendo por aí. Então eu vou compartilhar esse projeto, eu consigo compartilhar ele aqui, ó, com vocês. Inclusive, se eu fizer alguma alteração no futuro nesse projeto, vocês também conseguem visualizar o que eu tô trazendo de novidade para esse mesmo projeto. Acho que foi um bom exercício, um bom desenvolvimento. Eu não tenho tanta fluência com o KiCad, eu acho que eu demorei um pouquinho aqui para encontrar algumas funcionalidades,
mas pretendo trazer mais vídeos para vocês usando esse desenvolvedor aqui, porque ele é gratuito, eu imagino que muitos de vocês já usem por aí, então inclusive se vocês quiserem me recomendar alguma videoaula que vocês seguiram aí para pegar algumas manhas aqui do software, compartilhem comigo, vai ser muito útil. E é isso aí, esse foi o desenvolvimento do projeto de hoje. Espero que você tenha gostado de acompanhar esse desenvolvimento e deixa pra mim a sua opinião aqui nos comentários. Você acredita que a Celos realmente auxiliou nesse processo de desenvolvimento? Se você estivesse desenvolvendo esse projeto, quanto tempo você estima que você demoraria para desenvolver um projeto com essa carinha profissional, com uma placa de circuito impresso finalizada, com todos os componentes eletrônicos selecionados, com boom list completa, arquivos de fabricação? Deixa pra mim aqui nos comentários se você acha que o tempo que eu levei utilizando a Celos realmente valeu a pena e se realmente está valendo a pena inserir essa ferramenta aí no seu desenvolvimento também. Lembrando que a ferramenta da Celos é 100% gratuita e o link tá aqui na descrição desse vídeo para você testar e utilizar também. E o projeto que eu desenvolvi nesse vídeo também tá com o link aqui embaixo, então você pode utilizar exatamente essa base de projeto que eu desenvolvi hoje para desenvolver o seu projeto também. E não se preocupem que eu estou lendo os comentários, inclusive, sim, em um próximo vídeo utilizando a Celos aqui no canal, a gente vai utilizar essa ferramenta para desenvolver um projeto microcontrolado. Então eu vou mostrar para vocês como que essa ferramenta consegue evoluir os seus projetos, tirando os projetos que hoje você tem utilizando DevBoards para projetos com eletrônica microcontrolada embarcada, assim como a gente fez no vídeo de hoje, porque o que a gente desenvolveu hoje é uma eletrônica microcontrolada embarcada. Então já se inscreve aqui porque no próximo vídeo eu vou te mostrar como dar esse passo tão importante para o desenvolvimento dos seus projetos, te ajudar a profissionalizar ainda mais o seu hardware. É isso aí, a gente se vê então no próximo vídeo e tchau!